Bom dia, pessoal! Hoje é sexta-feira e eu trago para vocês a última parte do nosso vídeo sobre Duna. Então, eu já tinha comentado vários aspectos, colocado um pouco da história para vocês e acho interessante a gente tomar esse ponto de partida e seguir caminhando até que nós encontremos qual que é realmente a questão do cerne dessa obra de Duna. Bom, o que eu acho que existe um pouco em Duna é a questão da cultura. E a causa dos Fremen não se torna mais uma coisa especulativa. O livro realmente ele consegue inserir você dentro do contexto ali desse pessoal. Bom, a profecia de Paul Muad'Dib, como o terceiro livro, é agora o profeta, como chamado. Paul adota o nome como Paul Muad'Dib, além de Usul, que é o nome que ele é chamado na tribo, e ele, bom, coloca-se fazer as coisas que ele deveria fazer, comandar, falar sobre as missões, falar sobre o que eles precisariam para que ele se tornasse novamente o duque, além de seu filho que nasceu, filho de Usul com Chani, uma nativa Fremen. Ao decorrer da passagem, a irmã mais nova de Usul, Paul, também é mostrada. E ela nasceu nada mais nada menos do que de um ritual feito com a Bene Gesserit, onde sua mãe promoveu-se a Reverenda Madre. E dentro desse ritual, que eu também expliquei no último vídeo, ela, no útero de sua mãe, já tem contato com a droga feita de especiaria. Água de verme, né? É água de verme que eles chamam. Eles colocam o verme na água e retira dali um alucinógeno super potente. Vamos começar o bebê chorume de mosca, ver se a gente consegue alcançar eles. E então, toda essa questão da profecia, chamada por Paul ali, e o pessoal falando que a gente esperava não só além de um mentato ou uma criança, eles esperavam por uma entidade do sexo feminino chamada Lisan Al-Gaib. E eles costumam tentar adequar Paul dentro dessa personalidade, mas é uma coisa que não ocorre até o final do livro. Há também o embate entre essas duas moções, onde o povo de Arrakis, com o Conde Harkonnen agora dominando, Barão Harkonnen, desculpe, seu sobrinho, que também está inserido na trama ali como um vingador, mais ou menos, não também denotando que eles são os vilões e os Atreides são os mocinhos, sabe? O livro vai além disso. Narrando os pensamentos, é claro que você pode pensar que o Barão ali, por ser gordão, ele seria o estereótipo da pessoa que é malvadona, que tem cara de mal. O sobrinho dele é um vingador, até por causa de uma cena muito peculiar ali que acontece, que é estereotipado, se você não pegar realmente no que a história quer dizer. Por conta disso, eu até inseriria, neste caso, a noção de que, dentro do contexto de Duna, esse modo de estabelecimento ali das duas partes gera muito dentro do Império uma continuidade de qualquer tipo de dominação. Para quem já leu O Príncipe de Maquiavel, veria classicamente explicado como que é o contexto ali de Arrakis e as demais formas de dominação. Até porque dizem que o Império ali já devastou e tomou parte de muitos outros planetas. Ali em torno, muitos outros não, ali em torno de uns 3 a 4 outros planetas. Então a gente fica meio assim, por que que a gente precisa da existência do Império, né? Hoje em dia a gente não vive mais num contexto imperial. Né? Nós vivemos em uma democracia. Alguns lugares podem viver numa ditadura, outros numa democracia representativa, outros em um fuzuê de muitas coisas, onde a máfia toma conta. Então nós vamos vendo que dentro de um estabelecimento de política que existe em determinado local, é possível existir variadas formas de política. Então você não precisa se agarrar nesse contexto de que o Império é malvado porque quer exterminar os Fremen. Não. E não é questão de números também, que o número mais forte vence o número mais fraco. É claro que poderia vencer. Mas o que fica no legado da história, que é o mais interessante?
O legado você pode deixar para os seus filhos, para os seus netos fazerem coisas fenomenais a respeito daquilo que você deixou, que você batalhou para fazer e que um dia deve sobreviver porque um dia foi muita vida. Então o povo de Arrakis está agarrado, desculpe, nessa colocação de que eles precisam estar dentro de sua cultura, fazer sua cultura permanecer, expandir sua cultura, tá? Para dentro dos outros povos, para que mostrem que não são de todo assim, por serem diferentes, viverem no deserto, não beberem água, reciclarem a água do próprio corpo, cultuarem determinados deuses e todos os pormenores que cada cultura tem, seria muito fácil de dizer que, obviamente, eles estão com suas estratégias de também tornarem-se um modo de organização política e social. Agora, por que o Império representa assim tanta... incute tanto medo nas pessoas? Por um lado, nós temos um povo ali dos Fremen, que são uma civilização prezando a cultura antiga, os arcaísmos e outros tipos de cultura que não são focadas em uma constante evolução do mercado, sabe? O mercado não é tão presente assim. Eles fazem uma coisa mais cada um em sua organização social tribal vai atrás do que precisa. E assim é desde a criança. Desde que a criança aprende isso e vai se organizando dentro desse contexto de organização de tribo, de cultuar, de prezar pelos seus antepassados. São coisas que nós, enquanto comuns viventes do capitalismo normal, faria e nos levaria também a uma positividade frente às coisas que nós prezamos, que são nossos valores da família, nossa moral, como nossos ancestrais viveram, o que nós devemos resgatar, o que nós devemos jogar fora. A despeito do Império, que é uma força que se estrutura, que tem modos de agir que não buscam os mesmos ideais, mas tem o seu papel. Então, mesmo existindo uma guerra, que existiu ali, houve um encontro do Império de Sardaukar, mas não teve um embate assim propriamente dito de forças armadas, de campo de batalha. Isso não, pelo menos no primeiro livro de Duna, ainda não houve. O que representaria, nesse caso, o Império fazendo as suas coisas e notando que porventura poderia sim se localizar e parar de se propagar da forma com que se propaga e conseguir coexistir perfeitamente com a cultura que é nativa do planeta. Ou eles cairiam em desgraça, em desmoronamento, pois como conseguiriam sobreviver? A não ser que pegassem toda a Arrakis e fizessem uma devastação total, acabassem com as dunas de areia e estabelecessem ali um novo molde de ambiente, do próprio ambiente geopolítico, entende? A fauna, a flora, estruturar tudo. Por isso eles coexistem. Bom, a leitura foi boa? Foi boa. O que ficou faltando na leitura para mim? Olha, eu acho que uma maior força que fizesse o leitor realmente pegar nessa história e levar ela, sabe? Porque é uma história boa, mas você levar ela não ao campo da filosofia, essa coisa que às vezes é meio chata, mas trazer ela
para a sua fantasia que torna alguma coisa boa dentro de você, entende? E fazer também sua própria estética dentro do livro. Para quem é um bom leitor, consegue ver que você consegue também se desvencilhar da trama de maneira muito fácil. Mas se você quiser, por uma eventualidade, entrar e notar-se enquanto um leitor ávido e fiel aos pedidos ali do contexto de Duna e se tornar um personagem ativo, também é uma boa opção. Mas eu recomendo uma leitura imparcial, porque se você levar a literatura ao momento trágico dela e participar disso, meu amigo, você vai sofrer sérias desavenças. Bom, o vídeo é isso. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentários em aberto para qualquer dúvida e sugestão. Já estou respondendo aqui o que poderia ser um futuro para Duna. Os próximos livros estão a vir. Não sei se lerei eles, dependendo da demanda dos livros, que eu estou cheio de livro para ler, eu consigo fazer a continuidade dessa ópera, ok? Pessoal, até mais então, fiquem com Deus e bora derrubar o Império!